Olá, turma! Vamos para a nossa quarta aula. É uma aula sobre embolia pulmonar, né? Então, vamos começar, né? Relembrando como é que realmente acontece. Então, assim, a coagulação do sangue é de fato um mecanismo de proteção do organismo que previne, né, a perda de sangue e leva à formação de uma massa constituída por plaquetas e glóbulos vermelhos. Aí eu trago para vocês o conceito de embolia, que embolia pulmonar, o tromboembolismo pulmonar, TEP, é um bloqueio da artéria pulmonar ou um de seus ramos, geralmente ocorrendo quando um trombo venoso profundo, que é o sangue coagulado de uma veia, se desloca de seu local de formação e viaja ou emboliza para o fornecimento sanguíneo arterial de um dos pulmões. A embolia pulmonar, ela é uma complicação de uma outra doença, que é a trombose. O tromboembolismo venoso, que é o TEV, ocorre quando um coágulo bloqueia a circulação sanguínea. Então, quando esses trombos se fixam dentro de vasos profundos da perna, coxa ou pelve, que é onde há uma maior vascularização, a doença já é chamada de trombose venosa profunda. Aqui eu trago para vocês uma explicação, né, de como esse tromboembolismo acontece. Então, o tromboembolismo venoso é o termo usado para descrever um coágulo ou trombo que bloqueia a veia. Isso pode ocorrer em qualquer parte do sistema nervoso, porém as manifestações mais comuns são trombos em veias profundas, né, venosas. Esse trombo geralmente se forma na perna, sendo ainda mais comum durante ou após cirurgias em que a pessoa ficará muito tempo sem se movimentar. Quando parte do coágulo ou trombo cai na circulação e segue a direção dos pulmões, bloqueando a artéria pulmonar, ocorre a embolia pulmonar. Se o bloqueio da circulação nos pulmões for inferior a 50%, o paciente terá respiração mais curta. No entanto, um êmbolo maior pode causar uma obstrução maciça da circulação pulmonar e levar a sintomas graves e, na maioria das vezes, sintomas fatais, que levam a óbito. Então, aqui tem mostrando, quando, e por onde esse trombo, ele passa pela artéria pulmonar e chega até as ramificações, alveolares dos pulmões. E aí é onde ela causa, essa aqui que está mostrando no pulmão, esse trombo que está aqui no pulmão, é um trombo maior. Ele está ocasionando cerca de 75% a 80% da circulação. A gente só tem uma veia desobstruída. A gente só tem uma ramificação pulmonar desobstruída, vocês podem observar. O restante está obstruída. Então, é um caso bem grave aqui nesse caso. Esse caso aqui já é bem grave, difícil de se tratar, difícil de reverter. A epidemiologia. A cada 10 pessoas que dão entrada no hospital público por causa de embolia pulmonar, pelo menos 2 delas irão morrer. Apesar da alta taxa de mortalidade da doença, uma pesquisa mostrou que a embolia pulmonar é conhecida por 78% dos brasileiros. A incidência na população geral é estimada de 5 para 10 mil pacientes, com mortalidade de 4 vezes maior quando o tratamento não é instituído. Os fatores de risco são fraturas ósseas com imobilização prolongada do paciente, pacientes com câncer, pessoas que passam muito tempo acamadas sem atividade física, são pessoas sedentárias. Cirurgias, uso de anticoncepcionais com estrógeno, varizes, tabagismo, obesidade, anestesia, insuficiência cardíaca, trombose venosa prévia, gravidez, imobilização de membros por gessos e ataduras, politraumatismos, inflamação, cirurgias de grande porte. Queimaduras, infarto do miocárdio, ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, idade acima de 40 anos, AVE, parto e puerpério e estado de hipercoagulabilidade,
que são aqueles pacientes que têm uma difícil coagulação. Sintomatologia depende do grau, né, de prejuízo trazido ao funcionamento do organismo. Encurtamento da respiração ou dispneia, dor torácica, tosse seca ou com sangue, ansiedade, febre baixa, taquicardia, sibilância, né, que a gente consegue ver na ausculta pulmonar, né, os sibilos. É uma alteração da ausculta pulmonar. A dilatação das veias do pescoço, hepato e esplenomegalia, que é um problema no fígado. A embolia pulmonar ela pode ser caracterizada de 3 formas. Ela pode ser caracterizada como embolia pulmonar gasosa, que é aquele tipo de embolia em que ela é causada, né, uma embolia por bolhas de gás que se formam na circulação, como no processo de descompensação súbita na subida e na superfície de um mergulhador, é um exemplo. Temos também a embolia gordurosa, que é aquela causada por fragmentos de tecido adiposo que entraram na circulação após um grande trauma. Por exemplo, um paciente politraumatizado ou um paciente com uma fratura de quadril, que é uma fratura de grande porte. E a embolia amniótica, que é aquela que acontece após o parto, por passagem de parte do líquido amniótico para a circulação da mãe. Então, é um tipo também, é um tipo de complicação pós-gestacional, bastante grave. Tem como reverter, mas é bastante difícil. O diagnóstico, que é através de gasometria arterial, cintilografia pulmonar e arteriografia pulmonar. A arteriografia é um exame, né, realizado, é o exame confirmatório. Os outros exames ajudam, mas o confirmatório é a arteriografia pulmonar, onde se injeta uma substância, né, de contraste para constratar as artérias do pulmão, e aí é onde a gente vai confirmar se há ou não uma embolia, né, dificultando a circulação pulmonar. O prognóstico, a probabilidade de morte por causa de uma embolia pulmonar depende do tamanho do êmbolo, do seu diâmetro, do número de artérias pulmonares obstruídas e do estado geral de saúde do paciente. Então, por exemplo, um indivíduo que apresenta as funções cardíaca e pulmonar normais quase sempre sobrevive, né? Exceto quando o êmbolo obstrui metade ou mais da metade dos vasos pulmonares. Então, se é um paciente que não tem nenhum problema cardíaco, nunca fumou, não tem DPOC, que é uma doença obstrutiva crônica pulmonar, ele não tem nenhum tipo de doença desse tipo, ele vai sobreviver na maioria das vezes. Caso ele não sobreviva, é aquele caso que eu mostrei para vocês ali no início do pulmão, que ele está bastante obstruído, só tem uma via, só tem uma ramificação funcionando para circular o pulmão. Então, causa uma necrose pulmonar e o paciente vai a óbito por falta de circulação. Normalmente, uma embolia pulmonar fatal causa a morte em 1 ou 2 horas. Então, para vocês verem como é grave e difícil de reverter, né? Muito grave. Então, cerca da metade dos indivíduos com embolia pulmonar não tratada pode apresentar uma nova embolia no futuro. E 50% dessas ocorrências são fatais. Geralmente pessoas que são recidivas, né? Já teve embolia uma vez e após um período apresentou uma nova embolia. Essa embolia já vai vir com um trombo maior. Ela sobreviveu da primeira, mas na segunda já vai ser praticamente fatal, porque o trombo vai vir obstruindo de forma maior, cerca de 80% a 90% da circulação pulmonar. Então vai ser um paciente com bastante dificuldade da gente realizar um revertimento, né? Da gente conseguir reverter o quadro.
O tratamento é com medicamentos que inibem a coagulação sanguínea, anticoagulantes, reduz a taxa de ocorrência para cerca de 1 em cada 20 casos. Iniciado com a administração de oxigênio, quando necessário, de analgésicos, porque o paciente sente muita dor torácica. O paciente vai sentir muita dispneia juntamente com dor torácica. Então, a gente realiza a inserção de O2, né, para amenizar o fluxo respiratório daquele paciente. E a gente faz uso de analgésico para amenizar a dor também. A gente vai administrar, né, o O2 rapidamente, é imediato, para que haja um alívio na hipoxemia, né, na angústia respiratória e na cianose central, porque o paciente vai apresentar uma cianose. Cianose, o paciente fica roxo devido à falta de ar. Então, quando a gente oferta o O2, a gente ameniza esses sintomas. O O2 vai ser ofertado conforme a saturação do paciente. Então, se o paciente estiver saturando 97%, 98%, a gente pode iniciar com o catéter de O2. Se o paciente estiver saturando menos que isso, 96%, 95%, a gente já vai entrar com a máscara de Venturi. E aí a gente vai fazer conforme o médico pedir, seja 35%, seja 50%, depende da prescrição médica, mas aí já vai entrar com a máscara de Venturi. Geralmente a gente entra com 35%, observa se o paciente vai responder bem aquela máscara de Venturi 35%. Caso ele não responda, a gente passa para de 50%, a gente vai aumentando aos poucos. Caso o paciente tenha uma melhora respiratória, a gente vai fazer o desmame, né? A gente vai diminuir aquela máscara de Venturi. E a gente vai fazer de tudo para que o paciente não entre para o uso da máscara não reinalante, que já é uma máscara que proporciona a maior quantidade de oxigênio para o paciente e o paciente fica mais dependente do O2. Então, a gente inicia aos poucos. A gente só vai colocar mesmo a máscara não reinalante se o paciente estiver com a saturação muito baixa e tiver risco iminente de morte por hipoxemia, por falta de oxigenação. Os anticoagulantes utilizados são heparina, né, que é evitar o aumento de coágulos existentes ou a formação de novos coágulos, e a heparina venosa, que obtenção de um efeito rápido deve ter uma dosagem cuidadosamente regulada. A gente realiza a venosa quando é um paciente que está com uma obstrução muito grave e não está melhorando com nenhuma outra medicação. Então, a gente vai partir para a venosa, né? Mas a dosagem vai ser conforme a prescrição médica e a gente vai realizar cuidadosamente na forma mais lenta que a gente puder. A gente vai realizar por causa das reações que ela causa, né? Através da via venosa. Além disso, né? A gente também, eu lembrei aqui, a gente vai inserir linhas de infusão intravenosa para estabelecer, né, as vias para a administração dos medicamentos ou líquidos que serão necessários. Então, a gente vai, se a gente tem dificuldade de acesso periférico, a gente vai procurar um acesso mais profundo. Vai ser ou jugular, ou femoral, mas a gente precisa ter um acesso daquele paciente. Geralmente, paciente de embolia, a gente tem muita dificuldade de acesso periférico. Então, a gente vai procurar um central, a gente vai procurar um acesso venoso central, seja na jugular ou na femoral, porque são pacientes que têm a circulação debilitada e a gente não consegue encontrar a veia desse paciente. Então, a gente vai partir para acesso central. A gente também vai realizar uma cintilografia de perfusão, né? Vai ser realizado, o médico vai prescrever essa cintilografia de perfusão. Tem as medicações hemodinâmicas e a gasometria arterial, que é um tipo de tratamento também. A varfarina, que também inibe, né, é um tipo de anticoagulante, ela também inibe a coagulação, mas demora mais para começar a atuar. Como ela pode ser administrada pela via oral, a varfarina é adequada para tratamento prolongado.
Os indivíduos com risco de morte devido à embolia pulmonar podem ser beneficiados por outras duas formas de tratamento: a terapia trombolítica, cirurgia e a embolectomia pulmonar. A embolectomia pulmonar é um procedimento em que vai ser realizada, né, a remoção do êmbolo da artéria pulmonar. Isso vai ser feito por um fio guia. A gente não vai abrir a caixa torácica do paciente para fazer isso. Vai ser realizada por fio guia, através de aparelho, né, equipamento de ultrassom. Então a gente vai fazer através da veia femoral, né? Vai ser realizado, procedimento médico realizado através da veia femoral. Então vai passar um fio guia pela veia femoral até se chegar nessa artéria pulmonar e fazer essa desobstrução, né? A gente vai remover esse êmbolo por fio guia. A prevenção: pacientes em pós-operatório, né, especialmente os idosos, uso de meias elásticas, a prática de exercícios de membros inferiores e a deambulação precoce. Meias compressivas para membros inferiores, projetadas para ativar a circulação sanguínea, reduzem a incidência de formação de coágulos na panturrilha. A administração de heparina, né, doses baixas de heparina subcutânea, imediatamente antes da cirurgia e durante os 7 dias seguintes. A heparina, né, é uma medicação que pode causar sangramento e retardar a cicatrização. E por essa razão, ela é administrada somente em pacientes com grande risco de formar coágulos novamente. Então, indivíduos que apresentam insuficiência cardíaca, ou indivíduos que já teve choque, ou tem risco de apresentar um choque hipovolêmico, ou qualquer outro tipo de choque, pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes obesos em que já tem uma circulação diminuída, então a gente vai fazer o uso da heparina, mesmo que haja diminuição da cicatrização e risco de sangramento. A assistência de enfermagem: identificar os pacientes em risco de embolia pulmonar e diminuí-lo, estimular a deambulação e os exercícios ativos e passivos das pernas para prevenir a estase venosa nos pacientes em repouso no leito, oferecer o posicionamento mais confortável possível para a respiração. Isso a gente pode proporcionar através do leito, né? A gente vai aumentar um pouquinho o ângulo do leito, a gente pode colocar 30 graus, ou a gente pode colocar 45, a depender de como estiver a respiração daquele paciente. Fazer mudança de decúbito frequentemente para melhorar a ventilação pulmonar, e além disso também a gente vai fazer essa mudança de decúbito porque vai ajudar na circulação. O paciente ficar numa posição só acaba afetando a circulação daquele paciente, então a gente precisa fazer a mudança de decúbito até para ajudar na circulação e evitar que haja uma formação de novos trombos. Ofertar oxigenoterapia continuada e observar sinais de hipoxemia. Monitorar o paciente, estar alerta quanto aos sinais de choque cardiogênico devido ao efeito da embolia pulmonar sobre o sistema cardiovascular e evitar os sistemas e verificar os sinais vitais. Então, cabe à enfermagem também, né, aconselhar o paciente a não ficar sentado ou deitado por períodos prolongados e não cruzar as pernas, não vestir roupas constritivas, que são roupas apertadas que vão causar uma deficiência na circulação, e os pés do paciente devem repousar levemente sobre o chão ou sobre uma cadeira. Então a gente tem que manter um máximo de circulação desse paciente, porque é um paciente que tem um risco grande de desenvolver um novo trombo. Eu trouxe uma frase, né, de reflexão: sonhos determinam o que você quer, ação determina o que você conquista. Então, a gente precisa estudar. O estudo é o que vai nos guiar para o que a gente quer para o nosso futuro, para o que a gente quer ser como profissional. A gente não pode ser um profissional que apenas estuda no momento que a gente está numa faculdade ou num curso.
A gente precisa estudar para o resto da nossa vida. Porque se a gente quer ser diferente no mercado de trabalho, a gente precisa estudar. A gente precisa sempre se atualizar e a gente precisa conhecer, a gente precisa ter experiência profissional e conhecer sobre a área que a gente está atuando. Eu costumo dizer que enfermeiro e técnico de enfermagem devem ser como camaleão. A gente precisa se adaptar a qualquer lugar que a gente vá. A gente não pode ficar só, porque eu sou de emergência, eu só quero trabalhar em emergência. Não, a gente precisa conhecer de tudo um pouco para a gente se adaptar bem nos locais que a gente vai. Eu gosto muito de ser enfermeira, independente de a minha especialização e o meu amor, né, na enfermagem seja maior pela emergência. Eu sou suspeita a falar de emergência, eu sou apaixonada por emergência. Eu digo que eu nasci para trabalhar em emergência. Mas a gente é levado a situações para trabalhar em outros locais. Por exemplo, eu já trabalhei em vários lugares. Eu já fui de unidade básica. Eu já fui de coordenação da regulação. Agora estou na coordenação de vigilância epidemiológica, trabalhando diretamente com os casos de Covid. E a gente precisa sim se adequar, a gente precisa ser camaleão. Eu já trabalhei em UTI, eu já trabalhei em emergência, eu já pulei em vários locais e eu agradeço por isso, porque eu ganhei experiência nas diversas áreas, né? E eu pretendo, na minha vida profissional, conhecer mais locais de trabalho, mais áreas diferenciadas, porque isso faz bem pra gente. Então, gente, não desistam do sonho de vocês, estudem o máximo que vocês puderem, porque o estudo nos leva a lugares lindos. Então, estuda e sejam camaleões da enfermagem. Nunca esqueçam isso. Botem na cabeça, é importante a gente ser camaleão, a gente se adequar a qualquer área, a qualquer ambiente de trabalho.